Olá pessoal, aqui é o professor Fernandes do canal Raciocinar Matemática e nesse vídeo a gente vai estar resolvendo juntos aqui uma questão de geometria analítica relacionada ao cálculo da distância entre pontos, beleza? Então vamos à questão. Os pontos A, que tem essas coordenadas aqui, e B, que tem essas coordenadas, pertencem ao primeiro quadrante. Essa informação é importante, certo? E a distância entre eles é 13. Então, qual é o valor de M? Beleza. Então, a distância entre esses dois pontos foi dada, vale 13, e nós sabemos que esses pontos pertencem ao primeiro quadrante. Ótimo. Tá, se falou em distância entre pontos, vamos recordar como é que é feito o cálculo, né, da distância entre pontos. Ó. Então, dados aqui dois pontos A e B, a distância entre esses dois pontos A e B é a raiz quadrada, x de um ponto menos o x do outro ponto ao quadrado, mais y de um ponto menos o y do outro ponto ao quadrado, tá certo? Então vamos fazer uso aqui dessa expressão para poder resolver a nossa questão. Que nesse caso vai ficar o seguinte, calculando aqui a distância entre os pontos A e B, nós vamos obter raiz quadrada, x de um ponto menos o x do outro. Professor, mas não tem que pegar primeiro o x de B e depois o x de A, não? Não importa a ordem, certo? Porque como na fórmula a expressão está ao quadrado, no final das contas o resultado será o mesmo, tá certo? Então nós vamos pegar aqui, ó, 3m mais 1, que é o x desse ponto, menos m, que é o x do outro ponto. Isso aqui é o quadrado da fórmula, né? Mais, vamos para o y agora, 15, que é o y desse ponto, do ponto A, menos 3, que é o y aí do ponto B. Isso aqui é o quadrado. E nós sabemos do enunciado do problema que essa distância, o resultado dessa distância é 13. Então isso aqui é igual a 13, tá certo? E aí nós vamos trabalhar nessa expressão aqui para resolver o nosso problema, beleza? Então vejam só como fica. Eu vou repetir aqui a raiz. E aí vamos ver, ó, 3m menos m ficam 2m's. E esse 1 aqui que sobrou no meio, não tem o que fazer com ele, é só repetir, né? Ao quadrado, mais 15 menos 3 é 12, né? 12 ao quadrado, 12 vezes 12, né? 144. Então, nossa conta foi simplificada dessa forma, né? Igual a 13. Nessa passagem agora, pessoal, nós temos um detalhe que é importantíssimo de vocês ficarem atentos. Então, fiquem bem atentos aqui a essa passagem. Para a gente resolver essa equação, nós precisamos encontrar uma forma de eliminar essa raiz. Que forma é essa? É levar os dois membros da equação, os dois lados da equação, ao quadrado. Por quê? Porque fazendo isso, nós conseguimos eliminar aqui essa raiz com o quadrado e aí dar andamento à resolução do nosso problema, tá certo? Então, depois que cancela, o que é que sobra? Sobrou 2m mais 1 ao quadrado mais 144 igual a 13 ao quadrado, que dá 169, né? 13 vezes 13. Bom, para finalizar essa resolução aqui, nós podemos desenvolver esse trinômio, né? Usando o produto notável, montar uma equação do segundo grau, resolver essa equação do segundo grau e chegar na resposta. Eu vou dar uma alternativa para vocês, certo? Vou resolver de uma forma um pouco diferente. Então, o que é que a gente vai fazer? Vou pegar esse 144 que está positivo, passar para o lado direito aqui, ele vai ficar negativo. Então, nossa expressão vai ficar assim, 2m mais 1 ao quadrado igual a 169 menos 144. Vou botar aqui em cima. Então, sobrou aqui 2m mais 1 ao quadrado igual a 169 menos 144. Isso aqui dá 25, né? Fazendo as contas. Beleza. E aí, finalizando a nossa resolução, olha, essa potência, esse expoente 2, vai passar para o outro lado da igualdade como raiz, como a gente costuma fazer, né? Então, nesse caso, ficaria 2m mais 1 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25, né? Lembra que quando o expoente é par, nós temos duas possibilidades de resposta, né? Então, tem que levar isso em consideração. Então, sobrou aqui, pessoal, olha, 2m mais 1 igual a mais ou menos a raiz de 25, raiz quadrada de 25, nós sabemos que é 5, né? E aí nós temos duas possibilidades de resposta, né? Que a gente chama de m' duas linhas. Que seria, para o m',
2m mais 1 igual a 5 positivo. Para o m duas linhas, nós teríamos 2m mais 1 igual a menos 5, tá certo? Dessa sentença aqui de cima, esse 1 passa para o outro lado, fica negativo. Então vai ficar 2m igual a 5 menos 1, 4. Isso quer dizer aqui que o m é 2, certo? E dessa sentença aqui de baixo, o 1 passa para o outro lado, fica negativo. Vai sobrar 2m igual a menos 5 menos 1, dá menos 6. Ou seja, m igual a menos 6 dividido por 2, menos 3. Beleza, pessoal? Ótimo, então nós descobrimos dois valores para m. Então qual é o valor correto aí? Aí agora que vai entrar essa informação que foi dada no enunciado. O ponto pertence ao primeiro quadrante. Os pontos pertencem ao primeiro quadrante. Aí veja só, qual é a característica que todos os pontos que estão no primeiro quadrante possuem? Lembrando que no plano cartesiano o primeiro quadrante é esse aqui, né? Então, qual é a característica que todos os pontos que estão aqui no primeiro quadrante eles possuem? Uma característica é que os valores de x e de y desses pontos são sempre positivos. Isso significa que eu não posso usar aqui o menos 3 como sendo m, né? Já que ele é a coordenada x aqui do ponto B. Então, o valor que nós utilizamos aí que resolve esse problema é m igual a 2, certo? Essa é a solução. O valor de m que resolve esse problema é 2. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para vocês de alguma forma, então eu peço que você dê um like e se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, para fortalecer essa iniciativa.